animais, um homem de muito prestígio. Mas o adversário de nossas vidas, ele nunca está satisfeito. E ele chega, vai dizer aqui no livro de Jó, no capítulo 6, no versículo 6, perdão, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Ou seja, Jó é um homem muito rico. E Satanás, ele coloca para Deus que Jó é reto, íntegro, teme a Deus e desvia do mal, porque Deus concede tudo a ele. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. E ele diz no versículo 6: no dia em que seus filhos, de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vocês vêm? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Da tua casa e de tudo o que ele tem, abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens e multiplicaram na terra? Mas estende a mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E no versículo 12, então o Senhor diz a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, viu? Só não estenda a mão contra ele. Satanás, ele é sujo. Satanás, ele não fica satisfeito com a nossa prosperidade, com a nossa felicidade. Se nós estamos na casa do Senhor, se nós estamos buscando a Deus, se estamos fazendo evangelismo, se estamos fazendo a obra do Senhor aqui com amor, com dedicação, ele não fica feliz. E ele vai tentar tirar a nossa paz. E ele, nas falas de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira na mão de Deus. Ele só vai até a coleira de Deus, permite que ele vá. Nem 1 centímetro a mais. Porque o nosso Deus, é Ele que manda na terra, é Ele que manda no céu, e é Ele que manda no inferno. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Então devemos confiar no nosso Deus, somente nele. Aleluia! A outra riqueza de Jó é a familiar. No versículo 2 e no versículo 4 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Os filhos deles iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandaram convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então, lendo o texto, a gente vê que essa família havia união, havia comunhão,
eles se confraternizavam, eles se reuniam, que é o que o adversário de nossas vidas quer acabar na família. Que cada um se separe do outro, não se reúnam mais, esfrie aquele sentimento de amor de uma família. Mas nós temos é que se firmar com Deus. Jó, um homem fiel, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. É o que nós precisamos fazer. O livro de Jó é um livro poético, mas é um grande ensinamento para nós como família. Como suportarmos os problemas, as adversidades nos dias de hoje, como família. São muitas coisas que afetam. Eu vou falar alguns pilares aqui, que se a gente não tiver na presença do Senhor, Ele vai trazer problema na família. O primeiro é o relacionamento com Deus. Nós precisamos ter um pleno relacionamento com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, se envolve nas coisas de Deus, busca entendimento da parte de Deus e da sua palavra, Ele nos dá sabedoria. Porque o mundo de hoje, os problemas surgem assim, de maneira instantânea. E você é pego de surpresa. Por mais experiência que você tenha, por mais equilíbrio emocional que você tenha, as coisas são muito dinâmicas e tende a desestabilizar o teu psicológico, o teu emocional, o teu espiritual. Tenta tirar a tua paz. Mas se o teu relacionamento com Deus é bom, o adversário, ele vai usar os teus filhos. Porque você ama os filhos e vai tentar tirar a tua paz. E se você não se firmar com Deus e pedir sabedoria a Deus, você corre sérios riscos. Então você tem que pedir sabedoria a Deus. Navegar no oceano do Espírito. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, esforça-te que eu te ajudarei. Então, você não vai esperar nada cair do céu. O que for para você resolver, você vai resolver. Vai orar, vai pedir a Deus para renovar suas forças e dar sabedoria. Mas o sobrenatural, ele é para Deus. E às vezes surgem pelejas, problemas, e a gente, se não se firmar na presença de Deus, a gente corre um sério risco de ficar fragilizado, porque ele pode usar os filhos. Outra área que o adversário ele pode usar é na área da saúde, porque está tudo bem, as coisas estão bem, você tem um emprego estável, você tem como manter a sua família, você tem como honrar seus compromissos, então isso te dá um certo equilíbrio emocional. Mas quando não vai bem, tendemos a, se não se firmar no espiritual com Deus, a carne aflorar. Um outro ponto que na área familiar o adversário pode interferir é no casamento do marido com a esposa. E para o casamento ele se manter firme na rocha com Deus,
preciso colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Mansidão, espírito de pacificação, respeito, compreensão, amor. Não é permissividade, não. Amor também é instruir, é corrigir, é ensinar, mas à luz da palavra. Aleluia! Se tiver firmado na palavra, se pedir a Deus a sabedoria vinda dos céus, as mentes e os corações serão alcançados. Agora, há uma outra coisa que é outro pilar, a parte espiritual. Se você está bem nutrido espiritualmente, no casamento, quando surge um problema, você vai ter a serenidade, a tranquilidade de receber aquela dificuldade, aquele problema, e com sabedoria, Deus conduzir aquela situação, e daqui a pouco está tudo bem no casamento. Um outro pilar também são os amigos. Se tivermos bons amigos, costumes saudáveis, amigos que temem a Deus e seguem a sua palavra, vai fazer bem no casamento. Agora, se for amigos que não tiver o entendimento da parte de Deus, pode desviar ou ele ou ela, e o casamento vir a ter problemas. Então nós precisamos sempre buscar a Deus. Se pudermos, um culto doméstico, começando com oração, leitura da palavra, um louvor, vamos estar nos alimentando espiritualmente, e a nossa família vai adquirir procedimentos de cristão. Ontem, eu e minha família fomos numa festa de família. Um primo da minha esposa, ele fez aniversário. E ele não é cristão. Mas ele fez questão que toda a família estivesse na festa. Ele alugou um sítio. E ele, no entendimento dele, contou com muito amor e muito carinho. Recebeu a todos com muito carinho. Ele estava muito feliz. E ele não é cristão. Então, a festa dele tinha refrigerante, suco, mas tinha bebida. O som eram músicas seculares, mas todos nos respeitando, nós como cristãos, com muito respeito. E interessante que eu falei aqui do culto doméstico. Costumes. Certamente a mãe dele, que hoje descansa no Senhor, a saudosa tia Maria, deve ter feito culto no lar com eles. Aleluia. Num dado momento, ele chama o tio dele,
aproximadamente 90 anos, lúcido, que era irmão da mãe dele, irmão da minha sogra. Ele parou a festa. Eu fiquei emocionado, porque o poder de Deus para fazer isso numa festa. E o tio Marcos é evangélico. Então ele pediu que fizesse uma oração. Aleluia! Ou seja, honrou um cristão. A primeira pessoa que teve a oportunidade para falar de Deus e para orar foi um cristão. Eu achei aquilo ali de uma sabedoria, mas foi porque ele recebeu o ensinamento. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. E no tempo de Deus, já foi usado ali, honrando um cristão, em primeiro lugar. E tinha muita gente na festa. Eu achei aquilo, eu assim comecei a ficar ligado no mundo espiritual, e eu fiquei maravilhado daquilo. Porque foi uma boa oportunidade para muita gente ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! E a terceira riqueza de Jó é a riqueza espiritual. No versículo 5 do capítulo 1 de Jó, diz que quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Olha a importância da vida espiritual. Olha a importância da comunhão com Deus. Trazendo para nós, nos dias de hoje, se deixar, o medo toma conta. A ponto de se tornar pavor, pânico, que vem a ser o medo descontrolado. O medo é uma característica natural do ser humano. Ter medo é normal. Eu tenho medo. Agora, o pavor, o descontrole, é que precisamos estar firmados na presença de Deus, porque senão começa o medo de sair de casa, por causa da violência. Deixamos de ir à igreja, deixamos de sair certas horas da noite, e se tiver que sair, se instala um medo, um pânico tão grande a ponto da pessoa passar mal. Eu conheço pessoas bem-sucedidas, pessoas inteligentes, com uma boa formação, pessoas experientes, mas não saem de casa depois das 19 horas. Tem medo. Não sai nem para socorrer um familiar. O pânico se instalou de uma tal maneira que não sai. E a palavra de Deus diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós sabemos que as forças de segurança do Estado, as forças federais,
são muito importantes para manter a segurança. Precisamos fazer cumprir as leis e a segurança do cidadão. Mas a verdadeira segurança está em Deus. Eu, que já tive várias ocorrências, fui assaltado várias vezes, já me roubaram 4 carros, sob forte ameaça, pistola no pescoço, na minha esposa, fuzil, vários carros, fechando a gente na 8 horas da noite, em frente à estação do metrô, muitas pessoas. Se deixar, a gente não vem à igreja. Se deixar, instala o pânico, o pavor, e a gente vai deixar de viver. E a gente vai parar que nem o meu amigo, que só vive no psicólogo, que quando o psicólogo não resolve é o psiquiatra, que ele tem síndrome de pânico, que não sai de casa porque tem medo, descontrolado. Então, a palavra de Deus diz que sejamos prudentes. Tomar algumas precauções, alguns procedimentos de segurança. Pedir a Deus sabedoria, mas não deixar de viver. Eu ouvi um ditado que diz assim: por medo de morrer, deixamos de viver. Então nós temos que se apegar com Deus, porque aí Deus vai nos dar sabedoria para que a gente fuja dos perigos, mas que Ele possa nos guardar. E Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. Aleluia! É uma questão de fé. Precisamos aflorar cada vez mais a nossa fé em Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia é o livro mais lido no mundo. Mas aqui no território nacional, atualmente, os livros mais procurados é livro de autoajuda e como ficar rico. E nós sabemos que para ficar rico não tem fórmula mágica. Você tem que trabalhar, você tem que economizar, você tem que procurar ter um ofício, pedir a Deus sabedoria. Muitos se enriquecem de forma ilícita, e volta e meia a gente vê na televisão cenas desagradáveis com isso. E eu, por exemplo, eu tenho um automóvel. Eu não preciso de 10 automóveis. Para que eu ter 10 automóveis se eu só preciso de um? Para que eu ter uma mansão com 20 suítes? Se vai ser usado 1 ou 2 ou 3, para quê? Muitas pessoas, muitas crianças, muitos enfermos precisando de ajuda, de socorro. E muitas pessoas retendo, podendo abençoar. Olha, é tão bom abençoar. Se eu vou perguntar aqui, você prefere abençoar ou pedir? Lógico que é abençoar. Então, nós temos a palavra de Deus para nos alimentarmos. É bom
ler um bom livro? Lógico que é. Eu leio livros. Eu li agora recentemente um livro chamado Liderança Eficaz, um livro bom. Falando de liderança em todas as instituições. Achei um título muito sugestivo. Liderança Eficaz. E li o livro todo. Então, ler livros é bom. Podemos nos aprimorar. Mas é preciso arregaçar as mangas, se esforçar, porque não vai cair do céu. E para isso a gente tem que pedir a Deus sabedoria. Senhor, abre a minha mente, me dá entendimento. Eu lembro que quando eu me formei no curso técnico, eu precisava fazer estágio. E eu comecei a procurar de todas as formas, anúncio de jornal, visitando empresas, na portaria, deixando currículo. Eu me esforçava continuamente. E quando surgiu um estágio, era para ganhar meio salário mínimo, lá no Rio Comprido. Não tinha vale transporte, não tinha ticket alimentação. Se você botar na ponta do lápis, ou fecha no 0 a 0, ou você vai perder. Mas você não vai perder. Porque você estudou, então você precisa da experiência. Porque você tem a teoria, você precisa da prática. E foi assim que eu me tornei profissional. Então hoje, nós temos que passar para nossas gerações de jovens, nossos filhos, que uma escada se sobe um degrau de cada vez. E se começar a dar salto de 5 em 5 degraus, qual é o risco de você tropeçar e cair lá de cima? Não existe forma mágica. Até para que quando você ocupe um cargo bom, com um salário bom, você, além de maturidade, você está preparado. Porque não adianta nada você assumir um cargo que você não tem competência para aquele cargo. Vai dar problema. Vai dar problema. Então nós precisamos se apegar com Deus. Abrir o coração para Deus entrar e habitar. Definitivamente. Eu vou chamar o meu filho Tiago aqui.